E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Tá chegando agora? Se inscreve. Já está por aqui? Aqui embaixo, no box de informação, tem a playlist com o link dos nossos vídeos. Sim, basta você ir lá, acessar e não perder nenhum. Tenho certeza que você vai amar. É muita história legal mesmo. Bom, vamos à nossa história de hoje, gente. Confesso que a história de hoje, assim, tem acontecido, né? Eu acho que vocês, assim, vocês ouvem aí. Então agora eu sinto liberdade para contar a minha história também. Pelo menos muitas meninas me falam isso. Mas assim, vocês vão entender do que eu tô falando. Porque a gente tem visto isso assim mais e mais vezes, né, por aqui. Coisa que a gente não via tanto antes. Mas eu entendo que às vezes, né, a gente acha assim, nossa, mas eu tenho uma história muito cabeluda, eu não vou contar. Aí alguém conta, teve uma experiência parecida com a sua, e a pessoa se sente mais, vou contar também. Então vamos lá ouvir a história de hoje. Dani, meu nome é Alice, tenho 19 anos. Já faz algum tempo que eu conheci seu canal através de uma amiga e desde então eu assisto sempre os vídeos. Eu gosto muito da sua espontaneidade para contar e comentar as histórias. E por conta disso eu resolvi mandar uma história para você, de uma coisa que tem me abalado bastante. Caso você não grave minha história, eu gostaria de pelo menos que você me mandasse uma mensagem para me ajudar a pensar o que eu devo fazer nessa situação. E caso você coloque a história no canal, gostaria muito de ouvir a opinião das Alices, pois eu tô muito confusa. Claro que eu ia contar a sua história aqui no canal, né? Óbvio. Dani, como eu já disse, eu tenho 19 anos e eu sou filha única. Eu tenho o sonho de entrar na faculdade de medicina. Eu tentei esse ano, mas infelizmente eu não fui aprovada. Já estou novamente fazendo cursinho para tentar de novo no final do ano. Temos uma situação financeira aqui em casa até certo ponto confortável. Só que os cursos de medicina privado têm um valor de mensalidade muito caro. Então eu vou tentar novamente para entrar numa faculdade federal. Já vou te dar um conselho. Não desista. Minha filha tentou 4 anos. Não desista. Se é seu sonho, você não tem que desistir. E realmente, gente, medicina, mesmo que a gente tenha uma vida confortável, para você bancar uma faculdade de medicina privada, você tem que ter uma vida muito confortável. Vocês estão me entendendo, né? Porque não é barato. É de 7 a 10 mil reais a mensalidade, às vezes mora fora, então não é tão fácil assim, por isso que eu repito, se é seu sonho, tenta, sabe? Tenho certeza que você vai conseguir. Dani, eu tive uma infância muito tranquila, sempre fui muito amada pelos meus pais e pelos meus avós. Sempre estudei em escolas particulares e meus pais nunca me deixaram faltar nada. Sempre fui muito mimada pela minha avó materna e principalmente pelos meus avós paternos, até porque eu sou a única neta delas. Eu tive oportunidades que muitas vezes outras meninas da minha idade não tiveram, de viajar muito, de praticar esportes e principalmente de ter tido uma boa educação. Por isso, sempre fui muito grata à minha família. Dani e meus pais são casados há mais de 20 anos e eles sempre foram super grudados um no outro. Ambos sempre foram bastante trabalhadores. Eu prefiro não colocar aqui a profissão deles, nem a cidade que a gente mora, pois eu corro risco de algum conhecido ligar os fatos, até porque o seu canal tem um número muito alto de visualizações por aqui. E aproximadamente há uns 6 anos atrás, quando eu ainda tinha 13 anos de idade, minha mãe foi demitida de uma grande empresa que ela já trabalhava desde a época que ela namorava meu pai. Por conta dessa demissão, a minha mãe foi adoecendo aos poucos. Ela não soube lidar bem com a demissão. Ela amava trabalhar naquele lugar. Aquele ambiente de trabalho para ela representava a segunda casa dela. Enquanto ela trabalhava nessa empresa, minha mãe sempre foi uma pessoa muito alegre. Sempre gostou de sair para se divertir com meu pai. Sempre saía com as amigas dela. E sempre que tinha alguma festa nessa empresa que ela trabalhava, ela ajudava a organizar essas festas. Principalmente as festas de final de ano. Depois que minha mãe foi demitida, ela começou a se isolar. Aos poucos ela foi deixando de sair com as amigas. Muitas eram amigas há muitos anos. E paralelo a isso, Dani, papai começou a ter uma ascensão grande na empresa que ele trabalha. E ele foi promovido a um bom cargo e começou a viajar muito por conta dessa promoção.
A minha mãe, cada vez ela se entregou mais à tristeza. Por muitas vezes ela começou a implicar com meu pai. Por conta disso, as brigas começaram a ficar frequentes lá em casa. Sempre que meu pai viajava a trabalho, a minha mãe já começava a discutir antes da viagem. E isso pesava o clima, sabe? Eu comecei a ficar muito triste com essa situação, pois na grande maioria das vezes eu via que minha mãe estava exagerando nas reclamações. Ela estava transferindo todo o sentimento de tristeza e frustração dela para cima do meu pai. E meu pai muitas vezes relevava as coisas, mas tinha vezes que ele não aguentava. A forma que minha mãe agia, eles começavam a bater boca. E isso ia acontecendo durante uma boa parte da minha adolescência. Passamos um grande período bastante turbulento lá em casa. Por várias vezes eu imaginava comigo mesmo que o meu pai não ia aguentar aquela pressão toda da minha mãe e ia acabar se separando dela. Porém, nesse momento crítico, meu pai suportou todas essas adversidades e continuou ao lado da minha mãe, mesmo sendo acusado de várias coisas por parte dela. Ele tentava fazer de tudo para melhorar o astral e o ânimo dela, mas nada deixava ela bem. Dani, depois de um tempo, a minha mãe foi ficando cada vez mais deprimida. Ela começou a se isolar cada vez mais. E até comigo, que sempre foi o grande xodó da vida dela, ela não interagia. Meu pai, depois de um tempo, começou a conversar com a minha mãe para procurar uma ajuda médica, alegando que ela era cheia de vida e que ela não podia ficar cada vez mais desgostosa com tudo. A minha mãe sempre foi muito vaidosa. Na época que ela trabalhava nessa empresa, ela ia no salão quase toda semana. E depois que ela perdeu esse emprego, até o salão ela parou de frequentar. Ela não tinha mais prazer sequer de se arrumar. Muitas vezes, no início desse problema dela e do meu pai, Peraí. Então, gente, ela, assim, gente, a mãe dela entrou numa depressãozinha, né? Porque perdeu o trabalho, começou a engordar, parou de ir no salão, parou de querer se arrumar, né? Então, assim, ela e o pai tentando ali dar forças pra mãe. Bom, ela fala aqui o seguinte, que o pai dela sempre tentava presentear a mãe com roupas, com perfumes, mas a mãe nunca usava nada, deixava pra lá. Começou a engordar a mãe dela, e daí que ela parou de se cuidar mesmo. Ela já não tinha vontade de sequer ir nas festinhas da família. Daí chegamos a passar até alguns natais e réveillon dentro de casa, pois a minha mãe se recusava a ir e a gente não tinha coragem de deixá-la sozinha, por mais que a gente quisesse curtir junto com a nossa família. Depois de muito tempo e de muito meu pai insistir para ela procurar ajuda e ela recusar, eu comecei a conversar com ela sobre isso e aos poucos ela aceitou. Então, inicialmente, ela começou a frequentar uma psicóloga e depois de um tempo, ela começou a ir a um psiquiatra e começou a tomar uma medicação. Aos poucos, ela começou a se socializar um pouco melhor comigo e com meu pai. Porém, Dani, nesse período, eu estava estudando em tempo integral e o meu pai viajava com muita frequência e acabava que a minha mãe ficava muito tempo em casa sozinha. Isso não ajudava no tratamento dela. A impressão que eu tinha é que ela passava o dia chorando e quando a gente chegava, ela se animava um pouco. Porém, o tempo que a gente ficava em casa juntos era curto, pois eu chegava em casa por volta das 7 da noite e meu pai, quando não estava viajando, chegava sempre depois das 8. Então, o tempo era muito curto. Foi então, Dani, que orientaram meu pai a buscar uma companhia para que pudesse ficar mais tempo com a minha mãe. Ela pensou então em contratar uma pessoa para trabalhar na nossa casa, mas minha mãe foi totalmente contra. Meu pai pensou, né? Falando que ela não queria gente estranha dentro de casa e também alegou que a gente já tinha a Cida, que era uma pessoa que fazia faxina semanal na nossa casa há muitos anos. Paralelo a esse problema que a gente estava vivendo na nossa casa, a minha tia e madrinha, irmã da minha mãe, tinha recém separado do marido dela. E esse cara, logo depois da separação, ficou ameaçando a minha tia. Né? Aqueles babaca aqui, você separou de mim, vou te ameaçar, né? Ele arrumava confusão na porta da casa da minha avó e meu pai, então, conversou comigo e perguntou o que eu achava dele falar com a minha mãe sobre a minha tia ficar um tempo na nossa casa.
Falei com ele que seria uma ótima ideia, e ele justificou que isso resolveria tanto o problema da minha tia, que aí sairia lá de perto do traste que ela tinha separado, e da mãe, que teria a companhia da irmã, né? Então, falaram, que boa ideia. Bom, quando eu e meu pai conversamos com a minha mãe sobre isso, minha mãe adorou a ideia e falou que por ela estava ótimo, mas que ela estava aceitando isso por conta da minha tia, não por conta dela, porque ela não precisava de ajuda não, tá? Meu pai então pegou um avião, viajou para casa da minha avó, conversou pessoalmente com a minha avó e com a minha tia sobre essa proposta. Minha tia iria passar um tempo com a gente e a minha avó achou a ideia excelente. Só que a minha tia relutou um pouco. Na verdade, ela ainda era apaixonada pelo traste lá, mas não admitia. Só que semanas depois ele fez um escândalo na porta da minha avó e minha tia decidiu vir para a nossa casa. Assim que minha tia chegou, a minha mãe começou a dar sinais de melhoras. Ela começou a ter uma companhia para passar o dia. E acho que também no início, por conta dos problemas da minha tia, a minha mãe tirou um pouco um foco dos problemas dela e focou nos problemas da minha tia. Então a mãe meio que, né, começou a focar em outras coisas. E isso realmente, quando a gente tem algum problema psicológico, a melhor coisa é a gente focar, lógico que não precisa ser no problema dos outros, mas a melhor coisa é a gente focar em outras coisas. Bom, com o tempo os problemas da minha tia foram sendo solucionados e ambas começaram a sair juntas. Minha tia começou a conseguir convencer minha mãe de sair com ela, iam na praia, passeavam no shopping e aos poucos minha mãe começou a frequentar o salão de beleza novamente. Por conta dessa melhora emocional, minha mãe começou até a implicar menos com meu pai e as coisas lá em casa foram melhorando. Minha mãe tinha dado uma boa engordada e começou a fazer uma dieta orientada por um nutricionista. Meu pai começou a pagar uma academia para minha mãe e para minha tia. E minha mãe começou a voltar a ter uma rotina. Só que poucos meses depois veio a pandemia. Todos nós tivemos que ficar reclusos em casa, até mesmo meu pai, que nesse período trabalhou home office. E parou de viajar, principalmente no primeiro ano da pandemia. Gente, essa pandemia pra mim é tão surreal que até hoje não entra na minha cabeça a pandemia, sério. Eu sei que a gente teve, né, milhares de mortes, né? Aqui no canal contamos várias histórias, mas é algo tão surreal que até hoje eu não consigo, sabe? Bom, nessa época que todos nós começamos a ficar em casa, minha tia conversou com meu pai que estava pensando em ir embora, pois minha mãe já estava com companhia da gente, né? E ela não estava querendo atrapalhar. Meu pai falou que ela não estava atrapalhando, muito pelo contrário, que minha mãe tinha dado uma boa evoluída e que minha mãe estava muito feliz com a presença da minha tia em casa. E assim todos nós nos ajustamos durante a pandemia e minha tia ficou conosco. Muitas vezes nesse período da pandemia, meu pai e minha tia ficavam assistindo séries à noite. Minha mãe preferia ficar no quarto assistindo reprise de novela. E eu muitas vezes ficava no meu quarto estudando ou conversando de forma remota com as minhas amigas. Um desses dias eu acabei de estudar, comi alguma coisa na cozinha, fui ao quarto da minha mãe e ela já estava dormindo, como era de praxe. Dei um beijo nela e me despedi do meu pai e da minha tia, que estavam vendo uma série na sala de TV. Fui pro meu quarto e dormi, porém tive um pesadelo. Acordei no meio da noite com a boca seca e fui beber água. Quando eu cheguei na cozinha, ouvi uns gemidos vindo do quarto de um quarto que eles tinham de serviço. Era um quarto que foi transformado numa despensa, tá, gente? E ela começou a ouvir alguns gemidos, algumas coisas vindo ali de dentro e eu não vou nem falar aqui como ela pegou o pai e a tia, mas ela pega o pai e a tia, né? Juntos. Vocês entenderam, né? Dani, eu comecei a tremer todinha, subi correndo pro meu quarto. Passei o restante da noite tentando entender o que eu tinha visto. No outro dia de manhã, quando acordei, fiquei com aquilo remoendo minha cabeça. Quando eu cheguei na cozinha para tomar café, dei de cara com a minha tia e minha mãe conversando. Elas prontas para ele dar uma volta no calçadão. Minha mãe toda feliz. Naquela hora eu decidi que eu ia guardar esse segredo para mim. Eu fiquei com muito medo de tirar qualquer tipo de satisfação com meu pai e com a minha tia e minha mãe descobrir essa traição. E a minha mãe ter uma grande decepção e voltar a ter uma depressão como ela teve, né? Logo agora que minha mãe dava sinais de muitas melhoras.
Bom, depois disso, sempre que meu pai e minha tia assistiam alguma série na TV, eu ficava na sala e me mostrava interessada para assistir junto com eles. Porém, depois de algumas semanas, meu pai voltou a trabalhar de forma presencial. Ele parou de ficar até tarde com a minha tia na sala assistindo TV. Nesse período, também minha mãe começou a voltar a ter uma rotina que ela estava tendo meses antes da pandemia e voltou a frequentar a academia com a minha tia. Minha mãe começou a se cuidar e começou a ter novamente uma boa relação com meu pai. Ela diminuiu muito as implicâncias dela com ele e, consequentemente, as brigas lá em casa foram parando. Só que, Dani, depois que eu presenciei essa traição, eu convivo com isso na minha mente e isso me incomoda demais. Além do mais, eu tenho certeza que meu pai e minha tia têm um caso. Minha tia continua morando conosco. Ela arrumou até um trabalho e um namorado. Porém, ela e meu pai estão sempre juntos. Meu pai muitas vezes leva ela para o trabalho e várias vezes eles saem para fazer supermercado juntos e outras coisas lá de casa. Sempre que eu posso eu tento ir junto, mas na maioria das vezes eles vão sozinhos e isso me leva a crer que eles ainda têm alguma coisa entre eles. Eu tenho muito receio em questionar minha tia e meu pai sobre isso. Eu tenho medo da minha mãe acabar sabendo e por conta disso minha mãe adoecer novamente. Mas ao mesmo tempo é muito difícil para mim conviver com essa situação, pois eu fico me questionando até que ponto meu pai ama minha mãe de verdade e também qual a verdadeira intenção da minha tia em continuar lá em casa. Eu gostaria muito que você me ajudasse a pensar no que eu devo fazer. A última coisa que eu quero nesse mundo é ver minha mãe doente novamente. Mas também não sei se até que ponto eu estou sendo justa com ela, pois estou omitindo uma traição da irmã dela com o marido dela. A única pessoa que eu tive coragem de conversar sobre esse assunto foi com uma amiga próxima. Só que eu não concordei com a opinião dela, que eu teria que falar a verdade com a minha mãe, pois sei que minha mãe vai reagir da pior forma possível. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto quase que diariamente até quando eu vou ter que ser omissa a essa relação. Dani, para ser sincera, eu preferia nem ter visto isso, eu preferia nem ter dado esse flagra, pois eu tenho certeza que eu não ficaria com esse peso na minha cabeça, né? Bom, outra coisa que eu refleti bastante é que meu pai também já passou maus bocados com esse adoecimento emocional da minha mãe. Sei lá, ele pode ter procurado a minha tia no momento de carência extrema. Mas, ao mesmo tempo, eu paro e penso que isso não justifica. Dani, essa situação tem me deixado num beco sem saída. Minha vontade era esquecer tudo isso. Mas cada vez que eu vejo minha tia e meu pai juntos, seja para tomar um simples café, eu já imagino que eles estão juntos. Sei lá, estão, né, tendo uma relação. Bom, vou terminando por aqui, pois nesse momento que descrevo, estou muito angustiada, sem saber o que fazer. Isso tem me feito muito mal. Espero poder contar com os conselhos seus e das Alices, para que eu reflita e pense em que decisão devo tomar. Um beijo para você e para todas as meninas e meninos do canal. Putz, amiga, nossa, me deu tonteira essa história. Nossa, eu vou te falar que assim... Nossa, que situação complicada, que situação difícil mesmo, né? Porque, claro, se fosse um outro cenário, vai lá, fala pra sua mãe, pá. Mas, claro, sua mãe tem o risco, né, de ser, acabou de sair de uma depressão, ela tá acabando de sair de um buraco negro e a gente não quer, claro, que ela caia lá novamente. Apesar que às vezes a gente pensa que as pessoas, né, são fracas, e as pessoas nos surpreendem, mas eu entendo que a gente também não quer pagar pra ver, né? Bom, olha, eu acho que é muito o que você falou aqui, sabe? Eu entendo a sua mãe ter passado esse sofrimento aí. É difícil a gente perder algo que a gente gosta, né? Você falou que ela trabalhava há muitos anos nessa empresa, então assim, tem trabalhos que realmente faz parte da nossa vida. Uma vez só, eu fui mandada embora de um trabalho. Gente, que eu nem gostava muito. E eu me senti mal, vocês acreditam? Sei lá, parece que você não é capaz, parece que você não é suficientemente boa pra estar ali. Sei lá, passa tanta coisa na sua cabeça. Claro, né, não entrei em depressão por causa disso, não aconteceu. Mas realmente é algo que às vezes mexe com a gente, né? Pô, tem um trabalho legal, conheço as pessoas, né?
tô lá e de repente sou mandada embora. E realmente, igual você falou, sua mãe participava ativamente da empresa, das festas, disso, daquilo. É uma situação complicada que realmente deve ter levado ela aí pra baixo. Bom, aí você diz, né, que seu pai tentou ser companheiro, mas é muito difícil quando a gente tá com problema psicológico, sabe? Alguém, cara, precisa de tratamento. Eu não tive depressão, mas eu tive ansiedade, eu tive pânico. É muito complicado, assim, uma pessoa que não está preparada tentar te ajudar. Porque às vezes até irrita a gente, né? Eu entendo quando você fala que seu pai tentava lá dar roupa, perfume e tal. Sabe, tem certas coisas que chegam a irritar até, em vez de ser para ajudar. Mas aí a pessoa que não tá passando aquele problema, é difícil também entender, né? Porque, pô, você pensa assim, pô, tô fazendo tudo para ajudar e a pessoa não quer ajuda. É o que eu falo, gente. O problema psicológico, ele não pode ser visto. E tudo que não pode ser visto é complicado, né? Não é um problema de garganta que eu falo assim, nossa, estou morrendo de dor de garganta. Ah, abre a sua garganta. Aí eu abro, minha garganta lá vermelha. Então você sabe que eu estou passando por aquilo, né? Um problema psicológico, a gente não pode ver, não, né? Não tem como ver. Então é difícil das pessoas também entenderem que você está passando por aquilo, porque as pessoas só acreditam, é aquele ver para crer, né? As pessoas só acreditam no que elas veem. Eu falo muito isso no meu livro, né? Tem um link aqui embaixo se você quiser comprar meu livro sobre como eu saí aí da síndrome do pânico, crise de ansiedade. Eu fiz um diário contando como foi desde a primeira crise, qual foi o tratamento, como que foi que eu voltei a fazer as coisas que eu não fazia mais, tipo andar na rua, porque eu não queria mais andar na rua, eu não queria mais dirigir, eu não queria mais entrar num ônibus, eu não queria entrar no metrô, então é complicado. Bom, aí chamam sua tia, que, né, ótimo lá, primeiro momento, realmente, né, quem não quer sua mãe ter uma companhia, começa a melhorar, aí você pega esse flagra. Eu não sei nem o que te falar, cara, sério, porque assim, talvez, eu acho, me colocando no seu lugar, eu acho que eu ia ficar com muito medo também de contar pra minha mãe, porque a primeira coisa que ia vir na minha cabeça é que minha mãe ia, sei lá, entrar em depressão novamente, que, né, ia ser ruim. Talvez até não, tá? Talvez isso não necessariamente quer dizer que a sua mãe possa entrar em depressão novamente, não. Pode ser que sua mãe até te surpreenda, mas eu entendo que você não queira pagar para ver. Então eu acho que eu conversaria com o meu pai. Eu acho que seria a pessoa mais exata ali para eu conversar. Mas fora de casa, chamaria ele, pai, preciso conversar com você. Eu não conversaria com a tia também. E sei lá, daria um jeito de repente da sua tia, né? É aquela coisa também. Se eles têm um caso, se esse caso já tá, sei lá, evoluído aí, não interessa onde sua tia vai estar, que eles podem continuar tendo esse caso. Não quer dizer que ela vai sair da sua casa e necessariamente esse caso vai acabar, entendeu? Mas assim, eu acho que a primeira pessoa que eu conversaria, eu não sei qual vai ser o desdobramento dessa história, porque é impossível a gente saber, né? Mas eu conversaria com meu pai, eu abriria o jogo, olha, eu vi, eu sei que você passou por momentos também difíceis com ela, sei que talvez você estivesse carente, não sei, tudo pode acontecer, entendeu, gente? Mas, pô, com a própria irmã, gente, dentro de casa, tem coisas, é igual eu falo com vocês, tem coisas que é complicado, tem coisas que é difícil das pessoas aceitarem, entendeu? Sei lá, se fosse com uma amiga do trabalho que sua mãe nunca tivesse visto, talvez fosse mais fácil, assim, dela engolir se ela descobrir. Mas não, cara, é a irmã dela. Imagina eu pegar minha irmã com meu marido, entendeu? É foda. Então, assim, eu acho que a primeira pessoa que eu realmente conversaria seria com meu pai. E assim, eu não tenho nem como te falar, olha, faz assim... Não, conversa com ele, abre o jogo, pai, eu vi... E aí? O que tá rolando entre vocês? O que tá acontecendo? Né? Se a minha mãe descobrir, pode ser muito ruim pra ela. Apesar que eu acho que nada fique... Vocês sabem, né? Gente, a vida
ela dá um jeito de botar tudo à prova, vocês sabem. Mas, gente, eu nem sei o que falar pra ela. O que vocês falariam pra ela? Eu acho que eu conversaria com meu pai. Primeira coisa, assim, seria com meu pai. Porque, pô, muita sacanagem da sua tia também, né? Tá fazendo isso com a própria irmã, né? Putz, sacanagem dos dois, né? Do pai, da tia. Não dá pra, não tem como defender eles aqui. Mas eu acho, mesmo que seu pai estivesse aí passando por uma extrema carência, será que aquela foi a primeira vez? Será que foi a única vez? Será que isso aconteceu aquele dia? Mas também não interessa, aconteceu, entendeu? Que eu já falei em outros casos aqui. Não interessa se aconteceu só uma vez, não interessa quando começou. O importante é que aconteceu e aconteceu. A gente teve um caso parecido aqui, vocês lembram? Da menina que pegou também... Gente, quem que ela pegou? Dentro de casa também foi um caso assim? Agora eu não tô lembrada. Mas ela pegou alguém, vocês me lembrem nos comentários. Ela pegou alguém lá dentro de casa também. E é o que eu falo pra vocês. Já aconteceu. Aconteceu só uma vez, mas aconteceu. E se uma hora isso aí vier à tona, vai ficar ruim pra todo mundo, sabe? Vai ficar ruim pra você, que descobriu e não contou. Vai ficar ruim pro seu pai, vai ficar ruim pra sua tia, vai ficar muito ruim pra sua mãe. Então é casos assim que não tem nem como a gente opinar, sabe? O certo seria você ir, óbvio, contar tudo pra sua mãe, mas eu entendo também, né? A gente não pode prever a reação das pessoas, né? Tanto sua mãe pode de repente, caguei, tchau, vou me separar do seu pai e ter uma vida maravilhosa pela frente, ou como sua mãe pode cair lá num buraco negro sem fundo e voltar, né, ter uma depressão e tal. Então assim, é muito difícil falar pra você o que você fazer. Mas eu acho que pra tirar um pouco dessa angústia sua, a primeira pessoa que eu conversaria seria com o meu pai e abriria o jogo. Olha, eu vi o que tá acontecendo. Vocês vão continuar fazendo isso? Vocês vão esperar minha mãe pegar vocês, né? Porque uma coisa, às vezes, é a pessoa também saber. Outra coisa é a pessoa ver, pegar ali na hora, né? A gente não sabe qual é a reação da pessoa, tá bom? Eu vou falar isso, porque eu acho um caso até complicado de você opinar, né? Porque pode dar muito ruim aí também, né? Tá bom? Mas eu espero de coração que fique tudo bem, que você volte aqui pra contar pra gente aí o que aconteceu. E muita força aí, espero que você passe na faculdade, vai dar tudo certo, ó. Quando a gente quer muito uma coisa, foca no universo que as coisas sempre viram ao nosso favor, tá bom? Um beijo pra você, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!